mas agradeço a Deus que eu tinha um vazio na minha alma, e a primeira vez que entrei por essas portas, a virtude do Espírito Santo me acompanha até hoje, e o Senhor me visitou naquele dia. Era no ano de 84, morava em Matão, próximo a Araraquara, e depois, irmãos, congregado um dia, bendito é o Senhor no batismo em Araraquara, fiquei assim bastante motivo por ver aquele movimento espiritual, e Deus chamando muito, inclusive várias irmãs, e ali eu conversei com o Senhor, assim comigo, entre mim e o Senhor, falei, Senhor, se hoje minha esposa estivesse aqui, o Senhor poderia estar chamando ela. Aí Deus tomou o seu servo nas águas do batismo, um ancião que já dorme no Senhor, mas naquele dia, com toda a guia e orientação do Espírito, ele falou, tem alguém aqui hoje conversando com Deus, você está na galeria, glória ao Senhor, você subiu aí para ver melhor o batismo, e está pensando, se a minha esposa estivesse aqui, certamente Deus chamaria. Essa obra é por revelação, e o Senhor me revela que você não é dessa cidade, mas volta para a cidade que você mora, não conta para ela o que eu vou te contar aqui, mas o Senhor te fala, não vai terminar este ano sem que eu complete essa obra na sua cidade. Vou entrar na tua vida, na vida da tua esposa, com um movimento muito grande. Vou abençoar, vou cumprir a minha palavra e você vai glorificar o meu nome. Agradeço a Deus aquele dia o Senhor já me deu. Bendito é o Senhor no dom do sigilo. Não podia contar para ela, glória ao Senhor. Irmãos, eu sei que cada 2 meses tinha um batismo ali. Mas aquele ano, como teve em novembro, achei difícil ter o batismo em dezembro, mas fiquei pela pregação que o Senhor deu ao seu servo, pelo Espírito Santo. O Senhor criou um caminho, teve batismo. Ela não queria o batismo, mas depois o Senhor preparou, tomou um caminho que ela foi, não podia falar nada para ela. Chegamos atrasados no batismo, e aquela igreja estava numa comunhão como aqui hoje. E ali o Senhor tomava aqueles irmãos e clamava, e o Senhor desprendia as almas. Quando foi, irmãos, bendito é o Senhor, no momento, o servo de Deus, ancião de São Carlos, estava presidindo, e ali ele disse, Deus é bom. E disse assim, a Irmandade vai falar, o Montoninho está falando com ele, tudo nós sabemos. Mas eu digo isso respeito à minha natureza, porque eu já fiz menção de sair dessas águas. Mas todas as vezes que penso em sair do tanque batismal, o Senhor fala, não sai. Eu tenho uma obra para fazer aqui hoje. É dia de eu cumprir minha palavra. E o Senhor falou, bendito é o nome de Deus, para mim falar e dar um recado aqui, para uma irmã testemunhar. Meu Deus. A partir desse momento, a consciência é sua. Aí eu fico livre na presença de Deus, e se o Senhor permitir, vamos sair das águas. Contou toda a vida dela, não vou repetir aqui, porque toma muito tempo. Mas Deus tomava aquela igreja, irmãos, muitos irmãos ali já nos conheciam, e sabiam que tudo aquilo que ele estava pregando era pelo Espírito Santo e verdade. E os servos de Deus que atendem essa obra, ele é guiado por Deus. E ali o Senhor tomava as irmãs, a virtude, e tomava também as mocinhas. E aquelas mocinhas na comunhão clamavam a Deus e dizia, Senhor, desprende essa tua serva, completa uma obra. E irmãos, o irmão endereçou para ela, pregou diretamente para ela, com um movimento bonito. Ele falou, vai cantar mais um hino. E nesse hino que nós vamos cantar, se você se desprender e vir obedecer, é seu dia. E se não, fica sobre a sua responsabilidade. Se pediu o hino, cantou o hino. Na terceira estrofe ela levantou e obedeceu a Deus. Agradeço a Deus, bendito é o Senhor, que irmãos não ficou só por uma esposa. Às vezes a reunião da mocidade muito pouco tempo, que eu me sinto não ter preparo para atender nem culto, quanto mais reunião para a mocidade. Mas Deus, irmão, me deu uma esposa, uma adjutora, uma companheira. Não conhecia ela, e nem ela me conhecia. Fomos trabalhar nas casas pernambucanas.
E lá nós se conheceu. 1 mês e 15 dias de namoro nós se casou. É de se assustar. Não tinha lenço nem documento. E nem a graça do Filho de Deus. Mas, irmãos, não transmito isso como experiência. Mas digo a vocês que quando Deus quer fazer uma obra, não precisa de muita coisa. Não. O que precisa é nós ter força de vontade e disposição. Mas o antigo sempre dizia, casamento não é mar de rosa. Então você vai para um casamento sabendo que tem as diversidades e as dificuldades. Mas nós não podemos ter em mente, bendito é o Senhor do divórcio. Nós temos que ter em mente no coração reconciliação. Casamos em 82 e por misericórdia Deus deu 3 filhos. Dos 3 filhos Deus deu 5 netos. Quando Deus me mandou para Porto Murtinho, o povo falava para mim: o que você vai fazer naquela cidade, no lugar deserto? E esses meninos não vão estudar, não vai ter jeito deles estudar. Por graça e por misericórdia de um pequeno comércio que o Senhor nos deu, Deus deu um estudo para meus filhos. Os 3 cursou faculdade, todos eles, bendito é o Senhor, é formado. O Senhor deu 5 netos. Os netos já estão sendo abençoados no estudo. Tem uma neta com 18 anos. Hoje deu notícia que completou o primeiro semestre, segundo semestre, bendito é o Senhor. Irmãos, na escola que ela está cursando na faculdade. Irmãos, estou contente de alma e dizendo que o Senhor nos mandou para aquela cidade, mostrou a cidade, nos tomou por revelação, nos tomou acordado em arrebatamento, mostrou a cidade, mostrou o prédio, mostrou o comércio, mostrou a igreja que nós íamos edificar, mostrou as almas, bendito é o Senhor, que não seria muito, mas que chamaria um povo ali para servir a Ele na terra, e um dia, bendito é o Senhor, viver a eternidade. Irmandade, agradeço a Deus, muitas obras Deus tem feito, e diga aos irmãos, se for contar, glória ao Senhor, não conta para a glória própria, mas eu aprendi uma parte nas Escrituras. Muitas obras o Senhor fez na vida dos discípulos, dos apóstolos, das mulheres de Deus, e todas, a maior parte delas ficou registrada. Sabe por quê, irmão? Para nós saber e entender que o mesmo Deus que operava, opera e está junto e entre nós nesse lugar. Agradeço a Deus que há muitos anos atrás recebi uma visita dos irmãos em Porto Murtinho, e eles levaram a minha sogra para visitar nós. Minha sogra, muito contra, ela, irmãos, era da idolatria e não entendeu esse caminho, nem na última hora. Deus usou de misericórdia, tivemos ali, até a unção ela aceitou, mas não aceitou o batismo. Então a Deus pertence, Deus o sabe. Mas quero transmitir para a igreja o sinal que Deus deu com um dia, nessa viagem, ela em Porto Murtinho, glória ao nome do Santo Senhor. E quando foi sair, os irmãos que estavam junto com ela, falou: irmão Carlos, você aceita fazer uma oração para apresentar a nossa viagem de retorno para Batão? Falei: claro que sim, irmão, uma alegria para nós, é um dever, né? Falou: nós sabemos que a dona Cida não é crente, ela está junto, se ela puder participar, irmão. Aí ela participou, irmão. É um pequeno sinal, mas achei muito importante, o senhor me trouxe em frente. E é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de contar em Água Clara. Coisa simples, mas que Deus ouve e atende. E naquela oração nós pedimos para o Senhor guardar os seus servos, livrar dos acidentes. E assim que o Senhor guardasse eles, quando eles chegassem em paz, nós ia glorificar o nome do Senhor. Minha sogra era uma mulher muito desconfiada e ela tinha medo de perder a bolsa dela, porque ele portava os documentos, algum dinheiro, e ela queria levar lá no banco, ia apertar lá no banco. Aí o irmão falou para ela: não, pode levar no porta-malas. E se esse porta-malas abrir e cair a minha bolsa? Não, não vai cair não. E os irmãos colocaram, convenceram ela, colocaram a bolsa dela lá atrás, fechada, e vieram embora. Quando ia passando os trilhos para chegar aqui em Água Clara, o porta-malas abriu, a mala dela caiu, ninguém viu. E seguiram um tanto de quilômetros. E ela falava: e a minha mala? Eu estou pressentindo minha mala nunca mais aí. Meu Deus.
Não, tá sim, dona Cida, não caiu nada. Eu estou achando que minha mala caiu. Minha bolsa caiu. Para mim ver. E os irmãos de tanto ela insistir, parou, foi lá, não tinha mais nada. Tá? Aí ela falou, e agora? Ficou brava, falou, falei para vocês, agora minha bolsa, perdeu minha bolsa. A irmã tomada pelo senhor falou, não. Você lembra que quando nós saímos da casa da sua filha, o seu genro orou por nós e apresentou a nossa viagem? Nós vamos voltar e vamos encontrar a sua mala. Ninguém colocou a mão na sua bolsa. Voltar é coisa difícil, né, irmão? Tem de acreditar. Um movimento que tem essa BR aí, né? Mas voltaram, quando chegaram ali nos trilhos, a bolsa estava lá. Olha, eu sei, muitos passaram por ali, mas certamente Deus não permitiu de ver. A bolsa estava lá, não perdeu nada. E nós estamos glorificando o nome de Deus. Aleluia, o Senhor marcou um encontro, irmão, nessa cidade. Glória ao Senhor, e Deus tem obra para fazer nesse lugar. Agora, irmão, o Senhor me fez claro isso aí. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo para todo propósito na face da terra. Glória ao nome de Jesus, mas a igreja pode acreditar. O Senhor está chegando. O Senhor está virando o cativeiro dessa cidade. O Senhor vai fazer grandes obras e o nome de Deus vai ser glorificado. Vou contar uma obra mais, irmão, tem paciência. Tem quanto tempo? Vocês vão orar para nós não vir, não volta mais. Santo é o Senhor. Mas, irmãos, passando por uma cidade até grande, uma grande congregação, mas não cabia mais do povo. E Deus deu a graça de fazer uma visita. Glória ao Senhor, e o Senhor me colocou no coração de fazer, irmão, uma parte ali, simples, né? Difícil para nós, mas possível para o Senhor. E Deus me falou de visitar o ancião mais velho, mais antigo. Falei, irmão, interessante, quantos anos tem essa igreja aí? Ele falou. Falei, que movimento bonito, meu irmão, Deus está fazendo aqui. É, irmão, Deus é bom. Falei, é bom mesmo. O irmão acredita que Deus mostrou para mim que vocês vão fazer uma igreja nova aqui? É, irmão. Pô, mas não precisa disso não, irmão. Falei, se não precisa, eu não sei. Mas quem está me mostrando, ele sabe. Olha, Senhor. Não estou falando por emoção e por pensamento próprio. Estou falando que o Espírito Santo me falou. Passa o céu e a terra, mas não vai ter. O Senhor vai fazer um rebuliço nesse lugar. Vai ter uma igreja grande, irmão. Uma igreja que vai ser conhecida. Aí ele falou para mim, irmão, eu acho que não precisa não, porque ele está voltando. Eu falei, tá mesmo. Ele está voltando todo dia. Mas vai ter igreja, o templo novo aqui, vai. Santo canteiro. Na Viraí, irmão. Está lá o templo. O Senhor moveu os céus e a terra e fez a obra. Eita glória! Estava congregado, irmão, numa viagem que o Senhor preparou em Cascavel. E levaram para congregar nas igrejas que não sabiam, irmão. E lá no átrio, eles colocaram em todas as igrejas a maquete da igreja que ia fazer lá. Sabe a igreja que tem lá? E quando olhava para o porteiro, que ele está ali, o irmão, a maquete estava lá e focava, vinha aqui na minha frente. Isso aí é coisa de Deus, irmão. Não é nossa. E quando eu olhava, irmão, naquela maquete, eu vi uma revoada de anjos escrevendo. O que o senhor faz, irmão? Para nós é coisas impossíveis, mas para Deus, Deus tudo pode. Fui congregado numa igreja, estava um ancião da época ali, o mais antigo, não sabia que estava por entender. Achava também que não tinha que ser demolido aquele prédio. Não, nós não entendemos as coisas de Deus, irmão. É um mistério. Santo é o Senhor. Mas quando chegamos ali, irmão, o Senhor deu de contar, meu irmão. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou olhando lá para o porteiro, estou vendo a maquete lá, estou vendo o que vai acontecer nessa cidade, é muito grande. E quando eu olho lá, o olho da carne, mas dentro do olho do Espírito, e eu vejo uma revoada de anjos. Deus vai fazer uma obra estrondosa nesse lugar. Meu irmão que não estava entendendo, não estava ali. Naquele dia Deus mandou a palavra, chamou de Calé e falou que
que Caleb, quando tinha 85 anos de idade, aleluia, recebeu a herança por promessa. E ele mesmo disse, quando eu tinha 40 anos de idade, aleluia, eu recebi a promessa. Passou-se os anos, mas hoje estou na mesma condição física daquele tempo. Muitos falam que não é, mas contradiz a palavra, né? E eu falo que é. Se o senhor quiser conservar, nesses dias, alguém com 1000 anos, conserva ou não conserva? Minha fé é essa, irmão. E transmito fé para a igreja. Tem muitos que falam aí, do jeito que vai indo, não vai ficar um crente. Veja a coisa está acontecendo. E os amigos? E os separados? E os escolhidos? E os que já ouviu para cantar o hino que nunca foi cantado? Aí o senhor falou a idade dele, chamou de Caleb. O senhor mandou apontar ele, chamou de Caleb. Aí descobri que ele estava com 85 anos, ele entendeu. Aceitou a vontade de Deus. Foi construída a igreja. Passou mais de 10 anos, nunca deu certo. Agora esse dia fui lá, congregar com os irmãos, Deus me deu liberdade para contar o que eu estou contando aqui. Tá bom? Estava eu e Moreste na cidade de Caracol. Muitos aqui conhecem, inclusive, e me fez portador, ele, o irmão Eliseu Diácono, a Irmandade, transmite e leva a saudação com a paz de Deus. Amém. Vamos, irmãos, continuar na comunhão. E eu tenho alguma coisa para informar? Não estou encerrando a liberdade, não. Mas um dia eu estava saindo de Jales numa pressa, tinha que vir de viagem, de retorno. Quando eu saí na rodovia, o Senhor me trouxe um varão em frente. Falou para mim: volta, entra na cidade e dá um recado para aquele meu servo. Meu Deus. Eu não estou com pressa, Senhor, é muito longe de casa. O Senhor falou: e se você se perder pelo caminho, ficar pelas estradas, e eu estou pedindo para você, volta lá, eu tenho uma obra para fazer. Aleluia. Aí na minha obediência, fiz o que Deus mandou. Cheguei lá, encontrei o casal numa agonia, num desespero, e o Senhor a partir dali fez uma grande obra. E por graça e misericórdia, o Senhor, através dessa grande obra, hoje tem usado muito desse irmão, ele está aqui entre nós. E eu creio que o Senhor pode dar força para ele também glorificar o nome do Senhor. E como eu não gosto de ficar com peso na minha consciência, né? O Senhor me pôs a contar dessa forma. Eu não vou falar quem ele é, senão vou ter que falar apelido, né? Mas se o Senhor pôr no coração do seu servo, é noite, é dia, é hora. Fala assim: mas amanhã não vai congregar, amanhã é outro dia. Caramanaia. Estamos ouvindo essas obras e Deus já está gerando obra aqui, né? Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus nessa noite pelo perdão dos meus pecados, pela boa de vida eterna que o Senhor oferece no céu, fiel. Junto que todos nós herdaremos a coroa da vida eterna. No último dia cantaremos aquele que nunca foi cantado. Agradeço a Deus nessa noite, porque quando o Senhor me chamou, a minha mãe e o meu pai não serviam a Deus. Minha mãe é uma mulher muito dura, não gostava desse povo. Bendito o nome santo do Senhor. E meu pai tinha o vício da bebida. Bendito o nome santo. O Senhor passava muita luta com meu pai. Mas um dia o Senhor fez uma obra na vida dele. E através da obra que o Senhor fez na vida dele, a minha mãe, que era muito brava, não gostava desse povo, nunca tinha entrado dentro da congregação. Era um dia do batismo, o Senhor chamou ela nessa graça e converteu o coração dela na hora. Muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. Bendito o nome santo do Senhor. No ano de 2004, o Senhor mandou nós para Jales. Bendito o nome santo do Senhor para morar lá. Lá o Senhor preparou para nós esposa, filhos. Bendito o nome santo do Senhor, ao qual o Senhor é a alegria do nosso lar. E um dia nós passávamos por uma prova muito terrível, material e espiritual. Bendito o nome santo do Senhor, onde as forças foram faltando para nós, porque a prova dura, ela machuca o crente, desanima às vezes. Bendito o nome santo, perde a força. Bendito o nome santo do Senhor. E nós passamos por uma aflição muito grande dentro da nossa casa. Bendito o Rei da Glória. Nós não tínhamos mais a quem recorrer. Eu morava na frente da congregação, não tinha força para congregar. Morava na frente da central, eu escutava os hinos sendo entoados. Bendito o nome santo do Senhor. Mas a força ela foi embora.
preparando para ir para a cidade de Porto Murtinho, o Senhor tinha preparado bastante cesta básica, o Senhor tinha preparado o órgão, e o servo de Deus que está junto com nós na missão, mas não está congregado, bendito na missão que o Senhor me indicou do trabalho dele, irmão Gilberto, passe aqui na firma que eu preciso falar um negócio para você. Eu falei, tá bom, eu vou, bendito na missão do Senhor. Naquele dia na correria, acabei não passando, no outro dia ele me indicou aflito de novo, passe aqui que eu preciso te contar o negócio. Eu falei, tá bom, Guinaldo, eu vou passar e eu vou hoje aí, bendito não sei o horário de almoço, passei na firma que ele trabalhava, ele chegou para mim e falou assim, irmão Gilberto, eu estou com vento mais aflição, não sei se eu estou ficando louco da cabeça, mas tem uma voz de uma criança me falando assim para mim, tio, e cadê o meu presente? Irmão, se ele passou, ele falou, eu estou sentindo, o senhor colocou um desejo no meu coração de levar uma caixa de bombom, embrulhado no papel de presente, eu sou o senhor, eu falei que o senhor fez você saber, vamos comprar na leva, bendito nome do Senhor. É o que nós fizemos, irmãos, e levamos aquele presente embrulhado ali, mas não sabia para quem era, bendito nome do Senhor. E quando nós chegamos na cidade de Porto Murtinho, nós vamos descarregar a preparação que o Senhor preparou, fomos descarregar ali na sala da Piedade, ali no Jockey Club, onde é comum, bendito nome santo do Senhor. E quando nós descarregávamos, o Senhor preparou uma caixa de bombom, prepararam 12, bendito nome santo do Senhor. E quando nós fomos descarregar, o servo de Deus que ele nos recebeu, viu aquelas caixas de bombom e falou para nós assim, ô Mongiva, será que você não pode abrir esse bombom e dar 6 bombom? Eu falei, por quê? Ele contou assim para nós que tinha um menino, ali tem um menino por nome de Samuel, bendito nome santo do Senhor. Era pequenininho na época, acho que ele tinha uns 5 anos, e coincidia com a data do dia das crianças. Ele chegou naquele servo de Deus e falou assim, vovô, o senhor sabe que dia que é hoje? Ele falou assim, o servo de Deus não lembrou. Aí ele falou de novo, o senhor sabe que dia que é hoje? Ele falou, é dia das crianças. O servo de Deus não tinha o presente para dar para ele, deu algumas balinhas. E aí ele falou assim, que o menino falou para ele, mas esse você sabe que não é o meu presente. Aí quando ele contou para nós essa passagem, nós falamos, então fique em paz, porque o senhor preparou daqui o presente do menino. E nós estamos dizendo aqui que Deus é bom, e é obra na nossa vida. Não trouxe saudação da minha comum no Jardim do Balsam, em Americana, mas desejo levar a saudação dessa irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Oh, meu Senhor, nesta noite, pelo rico dom da vida eterna que me oferece no céu, se eu for assim um filho firme e fiel até o fim, agradeço ao Senhor pela família, pelo filho, por tudo quanto o Senhor tem nos feito, por esta preparação de estar junto com todos vós aqui, como o servo de Deus testificou, cantando estes hinos com esta irmandade, o Senhor visitou grandemente a obra. Eu agradeço ao Senhor por muitas obras e milagres que o Senhor operou nas nossas vidas, mas desde que eu entrei aqui, o Senhor está apertando o meu coração para contar uma parte de uma obra que o Senhor fez na nossa vida. O Senhor sempre dá graça de contar, mas esta parte só quando o Senhor me pede para contar. E hoje o Senhor me pediu para contar aqui. Eu agradeço ao Senhor porque estava com a idade de 16 anos e o Senhor permitiu de congregar na nossa comum e o Senhor mandou uma palavra que passaria na vida de alguém para o nome de Deus ser glorificado. Cheguei na minha casa, falei com minha mãe, mãe, ouviu esta palavra sim, se alguma coisa, mãe, acontecer comigo, é cumprimento desta palavra na minha vida. Eu agradeço ao Senhor que passaram alguns dias trabalhando numa máquina, aquele equipamento veio a falhar e a decepar os 4 dedos da minha mão esquerda. Glória ao nome do Senhor. Tocava meus saques na congregação, músico oficializado, instrutor de música, mas naquele momento lembrei da palavra do Senhor, que o Senhor passaria na vida de alguém, a mão esquerda cortada, as veias e artérias também, muito sangue perdia. Glória ao nome santo do Senhor. Fomos levados às pressas para o hospital. Ali na nossa cidade não pôde ser feita muita coisa, tivemos que ser levados para o hospital das clínicas com uma águia da polícia militar, sozinho, não tinha espaço para que os meus pais acompanhassem. Eles foram, glória ao nome do Senhor, a caminho ali pela marginal de carro, mas o trânsito muito intenso, uma sexta-tarde, e já tinha perdido muito sangue. O acidente por volta das 10 da manhã, às 6 da tarde entrava no centro cirúrgico sem poder fazer nada, porque para fazer uma cirurgia de reimplante não pode tomar sangue.
e aquele sangue eu perdia, glória ao nome santo do Senhor, e aquele tempo foi passando, glória ao nome do Senhor, entrei dentro do centro cirúrgico, e a assistência social ligava para os meus pais perguntando se ele podia entrar dentro do centro cirúrgico, porque já estava muito fraco, uma cirurgia de 16 horas, glória ao nome santo do Senhor, sem que eles vissem eu pela última vez. A minha mãe entrou em desespero, meu pai aceitou, glória ao nome do Senhor, eu entrei ali, e quando me preparava para aquela cirurgia, uma serva, uma enfermeira veio ali cuidar de nós, e quando ela cuidava de mim, o Senhor me disse: salda ela, porque ela é minha serva, glória ao nome do Senhor, salda ela. E começamos a conversar, chegou outra enfermeira também, serva de Deus, elas nos preparavam, e Deus dava graça de dizer, perdi muito sangue, mas estava lúcido, e Deus dava graça de dizer assim: olha, irmãs, eu sei que eu vou sair daqui, porque a minha mãe não podia gerar, Deus deu a ela 3 filhos, o meu irmão mais velho, com câncer no sangue, uma leucemia, Deus o libertou da sala da nossa casa, glória ao nome do Senhor. Eu não era para mais enxergar, perdi a minha vista 100%, Deus me restituiu a minha visão, eu estou aqui. O meu pai, por 5 anos, sofreu um câncer no intestino, mas uma revelação de uma madrugada, Deus arrancou o câncer do nariz. E ele entrou dentro do centro cirúrgico e começou a orar e dizer: Senhor, este menino está aqui, os seus pais não estão aqui, os dedos da mão cortados, glória, contando obras para nós. E eu, quanto tempo não vou na tua casa e não sinto a tua presença, mas um vento passou no Hospital das Clínicas em São Paulo, e aquela enfermeira saiu de lá manifestando a promessa de evidência de novas vidas, está lá, e nós aqui glorificando ao Senhor. Saímos daquela cirurgia, e a parte que o Senhor pede para deixar nessa igreja, ninguém duvide. Um dia alguém duvidou e passou uma parte muito difícil. Eu agradeço ao Senhor que saí daquele centro cirúrgico, 16 horas de cirurgia, amarrado em cima de uma cama, porque não podia se mover, e os médicos olharam para minha mãe e disseram assim: mãe, por 3 dias o teu filho vai sentir muita dor, nem morfina pode cortar a dor dele, e não tem o que fazer, vai ter muito vômito, vai tremer, e não tem o que nós fazer, ele vai ter que suportar. Glória ao nome do Senhor. Por isso, filho, moça, moço que está aqui, dê valor ao teu pai e à tua mãe. Na hora da tua angústia, eles estarão ao teu lado. E ali estava, glória, não tive vômito nem tremura, mas a dor era muito forte. Glória ao nome do Senhor, enxutava aquela cama. A minha mãe, em desespero, por algumas vezes foi até as enfermeiras, e elas diziam: nós não podemos fazer nada, vai ser 3 dias assim, ele vai ter que suportar esta dor, glória. Mas ali eu lembrei das obras de Deus, chamei a minha mãe e disse: mãe, aonde está o teu véu? Glória ao nome do Senhor. Ela pegou aquele véu, glória, eu disse: mãe, coloca o teu véu no meu braço, glória. Ela, com cuidado, colocou aquele véu no meu braço, e quando ela terminou de enrolar, entrei num sono, e quando retornei do sono, a dor tinha desaparecido. 7 dias em cima de uma cama, 7 dias sem tomar medicamento, 7 dias sem dor, e o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras Deus fez. Trago e levo a salvação da nossa Irmandade Parque da Liberdade em Americana, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. O nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. Agradeço a Deus por misericórdia, paciência que tem tido na minha alma, tem me segurado nesse caminho tão presente momento, como todos nós que foi chamado nessa graça, nós vivemos neste mundo sem ter nenhuma esperança, tinha proposta, irmão, para nós, que levava a nossa alma, irmão, para o fogo eterno, mas um dia, pela misericórdia de Deus, Deus nos abraçou, irmão, nos escolheu, depois nós para servir Ele, o Espírito de verdade. Temos luta, irmão, temos muitas dificuldades, mas nós temos um Deus que nós possamos dobrar o nosso joelho, e Ele atende a nossa oração, que a nossa oração não tem
fique debaixo do nosso telhado, fique dentro da igreja, ou nós podemos dobrar o nosso joelho, até mesmo dentro do mato, em qualquer lugar, ou dentro do nosso carro, nós viajando, nós falando com Deus. Agradeço a Deus pela viagem. Eu não vou me apresentar para a Irmandade, porque eu me considero que eu sou daqui, né, também. Estou sempre com essa Irmandade, tenho um carinho imenso por vocês. E essa comunhão, esse amém, essa força que vocês têm de cantar o hino. Às vezes, irmão, eu entrei nessa congregação muito provado, irmão. Eu me lembro na central, e, irmão, não tinha condições de mim, não achava condições de atender o culto. E o servo de Deus pediu para que eu atendesse o culto. Meu irmão, eu não vou atender o culto. Irmão, não quis falar para ele o que estava passando. Irmão, mas Deus me deu força e subi para atender o culto. Na hora que nós abrimos o santo serviço, irmão, um amém dessa Irmandade, o Senhor me libertou. Um amém, irmão. Então, esse amém é de alma. Aleluia. Peço uma oração pela viagem que nós fizemos ter essa cidade. Deus trouxe nós em paz. No sábado de manhã eu retorno para a minha cidade. Irmão, tem muitas obras para contar, mas outro dia Deus vai preparar de nós estarmos aqui e contar algumas obras. Saindo da minha cidade, eu também faço o portador de saudar a Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Ao meu retorno também desejo levar a nossa saudação para saudar a nossa Irmandade ali com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Jeová. Amém. Agradeço a Deus pela vida eterna que Ele me oferece no céu. Agradeço a Deus, amados irmãos. O Senhor me presenteou hoje, estamos aqui com 72 anos servindo a Deus. Glória a Deus. Domingo agora, dia 22, vai completar 23 anos que Deus tem me chamado nessa bendita graça. Me abençoou. Confesso que você fez de mandar. São 23 anos servindo a Deus nas viagens e servindo a Deus nessa parte, estou contente. A minha como congregação no Jardim Parque Ribeirão Preto, eu trouxe saudação daquela querida Irmandade e desejo levar a vossa saudação para saudar aquela querida Irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Em rápidas palavras, vou contar para essa querida Irmandade o milagre que Deus fez na minha vida, amados irmãos. Deus preparou me dar a entrada na minha aposentadoria. E um dado dia, naquela época, amados irmãos, demorava muito para chegar aquela carta de concessão. E fazia 1 ano, 2 meses e 20 dias que nós estávamos vivendo sem receber um centavo do INSS. Mas a minha casa era sempre cheia de gente, tinha comida para todo mundo. E Deus sempre preparou para nós. Eu liguei para aquele advogado, ele falou para mim que o meu irmão tinha sumido do computador e que ele não queria mais os 30% que ele tinha combinado comigo e que não sabia mais o que ia acontecer comigo. Aí um irmãozinho me convidou para me congregar com ele de bicicleta, 4 quilômetros sentado na garupa de uma bicicleta, cantando hino, dando glória a Deus. Hoje o carro ficar parado lá e não vai congregar. Chegando ali, amados irmãos, eu entrei naquele dia do canto cortinado e nunca tinha acontecido aquilo comigo. Cheguei, sentei no meio dos músicos e comecei a chorar. Na hora do testemunho, o Senhor falou para mim: levanta e conta para a minha igreja que eu te aposentei. Quando mais o Senhor levanta e conta para a minha igreja que eu te aposentei. Eu levantei, fiz o que Deus me mandou. Voltei para minha casa, tinha uma caminhonete de um outro lugar lá, os irmãos pegou e falaram assim: olha, nós vamos levar vocês de casa. Eu pensei, ele vai suprir a minha necessidade, vai fazer uma coisa para mim. Deixou lá na porta da minha casa, foi embora. E aquela noite eu não dormi, no outro dia era 2 horas da tarde. O meu filho entrou correndo naquele corredor, naquele quintal que era cheio de pedrinha, e falou: mãe, chegou uma carta da Previdência Social para a minha aposentadoria do Brasil. Eu estou aqui agradecendo a Deus por isso que Deus tem feito. Eu desejo levar essa saudação dessa querida Irmandade, pedir para mandar orar a Deus por nós, para que o Senhor permita de nós termos uma viagem da forma que nós viemos, nós voltar glorificando a Deus. Só que dessa vez nós vamos voltar diferente, né? Porque nós vamos voltar com os votos. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.
Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados, pelo que o eterno te oferece. Agradeço a Deus que quando meus pais nasceram, meus avós já serviam ao Senhor, e de modo que meus primeiros passos foi dentro da casa do Senhor, rendo graças a Deus. O privilégio de tocar no meio da orquestra, já se completar 25 anos. E graças a Deus por muita alegria que a gente no meio da orquestra. Dando graças a Deus, mandar que o Senhor preparou a esposa, preparou filhos. Aleluia, no tempo certo também selou a minha alma com um dom de vivência em novas línguas. Glória a Deus, mandar por muitas viagens que o Senhor tem preparado, por onde tem passado, também por uma congregação residencial Greenville, em Ribeirão Preto. Trago e levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Graças a Deus e mandar que muitas obras o Senhor tem operado nessas viagens, e uma ficou marcada com uma viagem dessa que ficou marcada muito no nosso coração. O Senhor preparou algumas viagens para o norte de Minas, na região de São João das Missões, uma reserva indígena, e nessas viagens o Senhor preparou, nós fomos ali terminar uma igreja no meio da aldeia, e o Senhor preparou uma forma especial, preparou 19 servos de Deus saindo da cidade de Ribeirão Preto, e preparou tudo que nós tínhamos necessidade para aquela igreja. Preparou o fogo, o vinho, preparou o som, preparou a pintura, preparou tudo que tinha de parte elétrica, preparou tudo que tinha de necessidade. Nós vamos fazer essa parte ali no norte de Minas. Dando graças a Deus e mandar que o som foi a irmã de Portugal que fez a doação, e no dia da viagem não tinha chegado nenhum dinheiro para fazer a compra do som, que demora um pouco de um país para outro, a transferência, e nós combinamos que nós íamos fazer a viagem e fazer aquilo que Deus tinha preparado, e quando chegasse a importância para fazer a aquisição do som, a gente compraria e mandaria via transportador. E assim foi feito, irmandade. Fizemos aquela viagem, o Senhor abençoou nós grandemente. Aleluia. Voltamos daquela viagem. Na semana seguinte, aleluia, a irmã fez a transferência, o dia a importância chegou. E eu estava voltando da viagem para Ribeirão Preto, estava na cidade de João Pinheiro, que é mais ou menos a metade do caminho daquela localidade de São João das Missões. Aleluia. Passando para a cidade de Franca, o irmão mandou no grupo no WhatsApp, que precisava do CNPJ daquela congregação para fazer a cotação da transportadora para fazer o envio. Eu parei o carro e mandava, o Senhor colocou um envio no nosso coração. Eu liguei para alguns irmãos e falei, irmão, a semana que vem eu vou estar na cidade de João Pinheiro de novo, a metade do caminho, irmão. Não custa chegar a outra metade e levar esse som lá. Você vai mesmo, irmão? Então, o dinheiro que você vai gastar mais dessa viagem, eu ia trabalho, o que você vai gastar mais dessa viagem, Deus já preparou. Eu falei, irmão, eu vou morar a Deus, irmão, eu preciso de mais 2 companheiros, viagem a noite inteira, 2 companheiros para revezar o volante. Aleluia. Ele preparou de uma forma muito especial, preparou 2 companheiros, aleluia, 2 guerreiros para trabalhar nessa viagem. E assim Deus preparou de levar aquele som, irmandade. Além do som, preparou algumas coisas para levar também, preparou o edredom, preparou o cobertor, de frio, preparou o terno, aleluia, mas não tinha entrado ainda a cesta básica. A nossa alegria, nosso desejo era levar a cesta básica. Liguei para um servo de Deus na segunda-feira, nós ia sair de viagem na quarta-feira, liguei para o servo de Deus, falei para ele, irmão, ajuda na comunhão, ora a Deus, aleluia, nós vamos perguntar na cidade de Pirapora, na casa do diácono, aleluia, o irmão São falou para mim, que o São nosso aqui falou que é um servo de Deus bem provado, pelo menos na casa dele, irmão, tem uma cesta básica aqui no carro, pelo menos mais 2 cestas básicas, 3 cestas básicas, pelo menos para a casa do diácono. Ele, graças a Deus, irmandade, que ele falou, vamos orar, vamos pedir Deus preparo. Quando foi na terça-feira, o servo de Deus me ligou para ir na loja fazer a conta do som, retirar aquele som ali, e terminamos a conta do som, eu fui com ele na casa de repouso fazer uma parte, e aquele irmão que eu tinha ligado, ele me ligou, irmão, falando, irmão, agora Deus fez uma obra, aleluia, que esse servo de Deus, ele é professor da cidade de Ribeirão Preto, dá aula no colégio particular, e ele foi pedir, aleluia, a quinta-feira de folga, porque ele, na sexta-feira ele estaria de férias, ele foi pedir para a diretora dele a quinta-feira de folga para fazer aquela viagem conosco. Ela perguntou, questionou ele, perguntou para ele o que
ia fazer no Norte Rio, nós movemos para ela que ela ia fazer. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte então, a quinta-feira você já tem de folga, mas vamos melhorar o negócio aí. Está tendo um evento aqui na escola, e todo ano tem esse evento, e o ingresso para entrar no evento é 1 quilo de alimento não perecível. Então vamos fazer o seguinte, tudo que arrecadar de hoje, que é terça-feira, até amanhã, meio-dia, vocês vão levar. Graças a Deus, uma unidade dela passou essa parte para ele, falou assim, todo ano tem esse evento, e nessa unidade que arrecada 70, 80 quilos de alimento. Ele me ligou, passou essa parte, falou, irmão, louvado seja Deus, 70, 80 quilos de alimento, já dá as 3 cestas que nós tínhamos programado. Já dá as 3 cestas. Ele falou, irmão, só que tem que retirar lá meio-dia. Levando, graças a Deus, uma unidade que na quarta-feira eu não tinha condições de ir lá, pedi para algum servo de Deus passar lá e pegar esses alimentos e levar na casa do servo de Deus que ia viajar conosco para fazer a montagem da cesta. E aí, graças a Deus, uma unidade que o Senhor nos surpreendeu mais uma vez. Aleluia, passou, fez um milagre. Aleluia, preparou 1.370 quilos de alimento. Aleluia. Aleluia, graças a Deus, mandaram uma viagem muito especial para nós. Chegamos na cidade de Pirapora na quinta-feira, 6 horas da tarde. Aleluia, os diáconos recebeu nós com muita alegria, ele e a esposa. Aleluia, abriu o portão, nós falamos, irmão, prepara um cantinho que Deus preparou com cestas básicas aí para o irmão não atender. Aleluia, a casa do irmão é a obra de Deus. Ele arrumou um cantinho, nós estamos descendo cesta básica. Aleluia, Deus tomou ele, a esposa. Aleluia, na linguagem, chorando. Ele falou para nós, irmão, vou explicar para o irmão, que os irmãos ficam acontecendo aqui. Aleluia, faz 10 minutos que a irmã da outra cidade me ligou. Falou, irmão, tem 5 famílias para atender amanhã cedo. Aleluia, o que tem para nós, fazer o atendimento? Irmã, Deus proverá. Nós chegamos lá, pela honra e misericórdia de Deus, cumprimos a cesta básica e o nome de Deus está sendo glorificado. Graças a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito, essa oração da Irmandade, aleluia, está muito perigosa, aleluia, essa oração da Irmandade, que orar a Deus, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Também aproveito essa oportunidade para agradecer a Deus, primeiramente, por meus pecados. E é glorioso que o Senhor me chamou na palavra do Santo Batismo. Ainda no dia da minha mocidade, numa data em que me encontrava muito triste, uma angústia terrível. Mas de repente o Senhor me levou na congregação do Braz, até porque eu morava lá perto, e fez essa grande surpresa. Me chamou na água do Santo Batismo e me ajudar, me guardar até esse presente. Eu tive bastante paciência, a gente se esforça para servir a Deus, mas a gente vê que tem muitas falhas, a gente não consegue agradar a Deus como convém. Mas o Senhor tem bastante paciência, bastante misericórdia e tem nos sustentado até esse presente. Glória a Deus. O tempo certo preparou a esposa, pessoa nossa lá, com um filho, uma filha, e agora tem dado também um genro, uma nora, e 2 netinhas, gêmeas, né? E mais 2 netinhos. Estou bastante feliz, bastante contente pela parte musical também. A minha congregação é no Jardim Brasil, em Americana, região metropolitana de Campinas. E eu fiz notório a Irmandade que viria para cá, né, nessa missão, e em nome da Irmandade do Brasil, eu salvo com a santa paz de Deus e levo também as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por muitas obras, vou contar bem rapidinho uma obra que o Senhor fez. O Senhor, nessa obra, o Senhor me deu a minha aposentadoria no trabalho. Né? Eu queria, estudava bastante para concurso público, eu queria ser oficial de justiça, ou trabalhar no banco, alguma coisa assim, mas o Senhor me colocou no lugar que eu menos queria, trabalhar com segurança pública. Mas lá, na Guarda Municipal, o Senhor me deu a graça de entrar lá em 2000, e quando foi em 2018, o Senhor me deu a minha aposentadoria. Eu trabalhar ainda até mais de um ano, né, até 2019, o Senhor fez saber de parar para servir ao Senhor. O Senhor tem me usado muito nessa obra. Agora eu tenho muito prazer em trabalhar na construção, né? E Deus tem cumprido esse desejo no coração, de várias viagens, inclusive essa aqui hoje também. O Senhor tem preparado
Amém. Louvado. Amém. Me levanto perante essa comunidade, Glória a na presença de Deus, para render graças ao dia ao qual o Senhor fez misericórdia na minha alma, me chamou na fala do Santo Batismo e que me colocado junto com essa família linda na terra. Glória a Deus. Sou aí da cidade de Arthur, interior de São Paulo, não trouxe saudações para saudar a nossa querida irmandade, mas ao meu regresso, ao retorno para o meu lar e para a nossa querida irmandade daquela cidade, gostaria de levar a saudação da irmandade com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, o Senhor pulsa no meu coração rapidamente para contar uma obra, a qual foi o dia mais glorioso da minha vida. Irmãos, mas era uma família italiana, viemos ali para meus avós, vieram ali para a Bahia, e no ano 2022 viemos aqui para a região de Ribeirão Preto. No 2011 eu fui ali para a cidade de Arthur, onde o Senhor me encontrou, me tirou do mundo perdido, eu cheio de lepra, cheio de defeito, de vícios, e o Senhor me colocou como músico. Foi o presente mais glorioso ao qual eu estava no dia 28/10/2017, meu primeiro dia de aula da música, e estava eu com alguns irmãos na nossa área de cima, e estava eu contente, feliz. Ali tinha uns irmãos novos, mas outros mais de idade, e eu estava ali participando daquela primeira aula de música, e eu estava me sentindo muito feliz, porque me passou um filme aonde eu me encontrava e onde eu estava naquele momento. E quando se encerrou aquela aulinha de música, eu estava descendo a escada da congregação, e naquele dia tinha um santo batismo na cidade de Paulínia, e eu e minha esposa, né, se preparamos, casamos para esse dia glorioso, para assistir um batismo. E nós fomos ali para Paulínia, irmãos, mas antes de eu descer para Paulínia, né, e descer aquelas escadas, eu levei os meus pensamentos em Deus e falei: Senhor, que dia glorioso! O Senhor colocou um desejo no meu coração de ser um músico, né, na tua casa. Já nos preparamos, nos casamos, e hoje tem um batismo. Senhor, e levei meu pensamento ao Senhor. Falei: Senhor, se hoje o Senhor achar graça de me chamar nas aulas do Santo Batismo, vai ser o dia mais glorioso da minha vida e vai ficar uma data marcada na minha vida. Irmãos, assim eu desci na comunhão, chamei a minha esposa, alguns companheiros nos levaram ali para aquele batismo, e teve um culto muito glorioso. E quando estava se findando aquela palavra, irmãos, aquele irmão contou para a minha direção e falou assim: você, servo de Deus, a palavra já está acabando, mas hoje você fez uma petição e levou os seus pensamentos de Deus, e você falou bem assim com o teu Criador: Senhor Deus, se o Senhor me chamar hoje na sala do Santo Batismo, vai ser uma data inesquecível, vai ficar marcada na minha vida. Irmãos, meu coração pulsou tão forte, quando eu fui ver, eu já estava nos quartinhos, já me ajeitando para se batizar. Aquele dia, irmão, foi um dia muito glorioso, que estou aqui junto com essa irmandade, muitas provas, muitas lutas, então o Senhor tem nos sustentado. E sou feliz, irmão, feliz e contente. Pode ser que tenha alguém aqui entre nós mais feliz, igual feliz igual nós, mas igual nós, mais que nós não. Glória a Deus. Estou contente, né? E ao nosso regresso para a nossa cidade, rogamos as orações da Irmandade. Estou contente de sair daqui com os irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado por tudo. Amém.